na entrada aí nosso marcador de livro. Bonitinho, né? Lindinho demais, muito legal. Se sobrou algum, né? Se você quiser levar para presentear alguém, né? E fazer um convite para estar conosco, né? Em um dos nossos cultos, você pode pegar aí. Eu não sei com quem tá. Quando eu entrei, estava com o Rafa. Tá ali com o Rafa um pouquinho ali. Mas é para você pegar, não é para você botar na sua gaveta, não. Se você pegar, é para você entregar para alguém, tá bom? Presenteando. Muito bem. Glória a Deus. Amados, eu nessa noite, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e fechando, né, esse mês de missões, eu queria, de uma maneira muito rápida, muito objetiva, compartilhar contigo essa mensagem. Né, que é a passagem do filho pródigo. E todo mundo enfoca mais o filho pródigo. Eu quero nessa noite passar muito rápido por ele, mas eu quero falar sobre a atitude do pai. E é tão bom quando nós podemos, né, desfrutar de um pai que tem esse caráter. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero cantar essa canção junto com você. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Se aproxima dele agora. Se aproxima dele. Perto quero estar, junto aos teus pés.
teu, Senhor. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou. Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa ou não, Senhor. Eu te adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11, Jesus propõe uma parábola para aqueles homens que ali estavam na sua audiência. Ele diz o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. E tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido
e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O título dessa mensagem nessa noite é: o pai que corre ao seu encontro. O pai que corre ao seu encontro. A palavra de hoje não está baseada no filho que saiu. A palavra de hoje está baseada na atitude do pai. Na atitude do pai. Essa parábola que Jesus contou, né, para que esses que estavam ali ouvindo, mostra o coração de Deus para conosco. Mostra o coração de Deus para com os pecadores. Essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas na verdade o protagonista de tudo isso é o pai. Porque o que seria do filho se o pai não o recebesse de volta? O que seria do filho se o pai não recebesse de volta? Interessante que nós lemos aqui nesse texto a rebeldia do filho mais moço, né? O texto traz esse relato da rebeldia do filho mais moço, da decisão de sair. O pai não expulsou ele tomou a decisão de sair. Escuta uma coisa que eu quero falar para você. Já falei isso aqui hoje. As nossas decisões vão refletir no nosso futuro, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal. Aqui nesse caso, visivelmente a decisão do filho de pegar toda a bagagem que o pai tinha dado a ele, toda a fazenda, né, toda a herança, de pegar essa herança e sair por aí pelo mundo gastando de uma maneira dissoluta. Isso mostra toda a rebeldia do filho. Ele perdeu a herança cedo demais. Ele negociou a herança cedo demais. Ele quis os benefícios do pai, mas sem a presença do pai. É o que mais nós estamos falando aqui, e nesse dia nós temos ouvido isso. Nesse dia, Deus tem ministrado isso no nosso coração. Nós não estamos aqui pela nossa história de vida, nós não estamos aqui pelo que Ele pode fazer, nós estamos aqui por quem Ele é. Nós estamos aqui por quem Ele é. E se a sua motivação não é essa, você está com uma motivação errada. O
filho usufruiu de todos os benefícios, mas sem a presença do pai. E fazer isso é pecado. Fazer isso é errado. Porque eu quero estar debaixo da tua bênção, mas eu não quero estar debaixo da tua autoridade. Isso é errado. Eu quero a tua bênção, mas eu não quero a tua autoridade. Está dando para entender isso? Eu quero estar debaixo da tua bênção, Deus, mas eu não quero estar debaixo da tua autoridade. Você pode me dar o que o Senhor quiser, mas eu não estou disposto a te obedecer. Eu não estou disposto a fazer o que o Senhor está me direcionando a fazer. Mas me dá a parte que me cabe. Esse era o pensamento desse filho que saiu, do filho rebelde. Quantas vezes nós trocamos a bênção de Deus por Ele, pelo próprio Deus? Quantas vezes trocamos Deus pelas coisas que Ele nos dá? Quantas vezes nós trocamos Deus pelas coisas que Ele nos dá? E este é um ato de rebeldia. Era isso que Jesus estava falando aqui. E este é um ato de rebeldia. E ele pegou a jornada e foi para bem longe. Ele foi para uma terra distante, juntou tudo e partiu para uma terra distante. Quanto mais longe de Deus, mais vazio a pessoa fica. Quanto mais longe de Deus, mais nós vamos perdendo tudo aquilo que Ele ministrou na nossa vida. Toda a herança celestial nós vamos deixando para trás. E ele foi para bem distante. No versículo 13 afirma isso. E andar distante de Deus é prenúncio de ruína. Fala para o teu irmão, você não pode andar distante da presença do Senhor. Fala para ele, você não pode andar distante da presença do Senhor. Fala para ele. Você não pode andar distante da presença do Senhor. Porque nos versículos de 14 a 16, vai trazendo a ruína deste que tomou essa decisão. Perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu dignidade. Desejou comer a comida de porcos, a lavagem lá que era dada para os porcos. E os porcos de hoje comem ração, tá? Os porcos de hoje são bem tratados. Daquela época não, era lavagem mesmo. Era lavagem de verdade. Os porcos de hoje são bem tratados. Mas naquela época lá era lavagem, tá? Lavagem. E ele estava desejando comer a comida dos porcos. Olha isso. Então perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu dignidade. Só não perdeu apetite, né? Porque com fome ele estava. Com fome ele estava. O pecado sempre promete liberdade, querido. Ei, o pecado sempre promete liberdade, mas vai te entregar à escravidão. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado sempre vai te acenar com liberdade, mas vai te entregar à escravidão. Aquele menino estava escravo da decisão errada que ele tomou. Esse era o primeiro menino que saiu. Mas num dado momento, a palavra de Deus diz, no versículo 17. Versículo 17 diz: então, caindo em si.
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Amados, eu posso ficar aqui de cabelo branco de tanto pregar para vocês. Se o Espírito Santo não te convencer, não vai adiantar de nada. Você vai fazer o que você quiser fazer. Tudo o que você quiser fazer, você vai fazer. Tudo. E esta parábola diz que este filho, ao tomar a decisão de sair daquela fazenda, ele estava tomando a decisão errada. Para ele era certo naquele momento. Para ele era certo naquele momento. Mas ele estava tomando uma decisão que ia arruinar o chamado que ele tinha, poderia arruinar até a filiação dele, porque ele já não estava mais se considerando nem como filho, pela decisão errada que ele tomou. Nem como filho ele estava se considerando mais. Mas o Espírito Santo nos faz cair em si. E se não for Ele, não é outro. É Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Só o Espírito de Deus pode mudar a nossa mente, o nosso coração. Ninguém tem poder para fazer isso. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E ele caiu em si. Porque o Espírito Santo foi lá, bem no fundo dele, tocou no coração dele e falou: caramba, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, depois desse toque do Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite, depois desse toque do Espírito Santo, nós encontramos com o filho arrependido, não mais com o filho rebelde. Agora nós temos uma nova perspectiva desse filho, o filho arrependido. E arrependimento, amado, o arrependimento vem com uma série de atitudes que demonstram arrependimento. E o primeiro deles é retorno. Lembra de onde caíste, volta, arrependa-se e depois continue. A primeira atitude do arrependimento é voltar. Pessoas arrependidas voltam atrás nas suas decisões. Pessoas arrependidas retrocedem para reparar. Elas retrocedem. Elas voltam atrás nas suas decisões. E isso quem está falando não sou eu, é a parábola. O filho rebelde arrependeu-se, então ele toma a decisão de retornar, de voltar. O filho arrependido toma a decisão de voltar, porque ele caiu em si. O arrependimento começa na mente. O arrependimento começa aqui na nossa mente. E ele comparou: até os empregados do meu pai têm pão de sobra e eu aqui morrendo de fome. Ele começa a olhar a situação. Ele reconheceu o seu pecado. Nos versículos 18 e 19. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O arrependimento verdadeiro não barganha com Deus. O arrependimento verdadeiro reconhece o erro. Eu fiz errado, estou arrependido, vou voltar. Vou voltar. Levantou-se
e voltou. Arrependimento sem atitude é só remorso. Arrependimento sem atitude é só remorso. Então ele realmente provou que estava arrependido, porque ele fez o caminho de volta. Eu não sei quais os caminhos de volta que você precisa tomar, mas se existem alguns que você precisa tomar para voltar a sua plena comunhão com Deus, o seu pleno relacionamento com Ele, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, não sei quais são as áreas que você pegou os bens e saiu gastando por aí, mas se há, nessa noite, existe um caminho de retorno para você. Existe um caminho de arrependimento, um caminho de retorno, de volta. Agora eu quero falar do pai. Passei correndo aí no filho, porque o foco hoje é a corrida do pai ao seu encontro. A corrida do pai ao seu encontro. E ele encontrou ali um pai compassivo. Ele encontrou um pai que já havia tomado a decisão de restaurar esse relacionamento. Um pai que já havia tomado a decisão, antes mesmo dele pedir, de recebê-lo de volta. Antes mesmo de você pedir, o pai já tomou a decisão de te receber de volta. Ele já tomou a decisão já foi tomada. Então o pai compassivo toma a decisão de restaurar, e este é o ponto principal, é o ponto alto dessa história. Ele é o pai que espera o filho, estando ele ainda longe, seu pai o viu. O pai estava na porta, olhando na estrada todos os dias. Todos os dias o pai está olhando para você. Todos os dias o pai está te vendo ir e vir. Todos os dias ele vê você passando na porta da fazenda. Todos os dias ele olha para você, esperando o dia que você vai cair em si e vai voltar para dentro da fazenda. Os olhos de Deus jamais se afastaram da sua vida, jamais. Em todo o tempo Ele continua olhando para você. Então, quando o filho toma a decisão de voltar e aparece na porta, o pai volta correndo para a porta. Quando ele toma a decisão de voltar, que ele aponta na porta, o pai sai correndo em direção a ele. Será que nessa noite você vai tomar a decisão de voltar para a fazenda para proporcionar essa corrida do pai na sua direção? Pastor, mas aqui só tem crente. Aquele também era filho. Aquele também estava na fazenda um tempão na fazenda. Era filho. Então o pai começa o trabalho de correr em direção àquele menino. Na época, homens idosos e nobres não corriam. Eles não corriam. Mas o amor quebra todo o protocolo. O amor de Deus quebra todo o protocolo. Deus corre para te abraçar. Deus está correndo nessa noite para te abraçar. Se você se voltar para o Pai, Ele correrá para te abraçar.
Então, quando ele abraça o filho com aquele abraço apertado, ele começa a oferecer 3 coisas: a melhor roupa, o anel e as sandálias. A roupa aponta para a justiça e dignidade que ele estava retornando para aquele filho. Você volta como filho, não como empregado. Você volta como filho, não como serviçal. Deus te recebe como filho, não como serviçal. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala para o teu irmão, se você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, fala para ele. Deus coloca no dedo dele um anel que representa a autoridade. Pensa como foi difícil para o pai investir na vida daquele filho. Pensa. O pai investiu na vida daquele filho. E ele usava um anel da família. Ele pegou aquele anel da família. Ele pegou o anel da família e vendeu para gastar com as meretrizes. Mas quando ele voltou, o pai tinha um outro anel e colocou no dedo dele: você tem a minha autoridade de volta. Se você decidir voltar para o Senhor, a autoridade do céu vai recair sobre a sua vida. Você terá a autoridade do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o terceiro, as sandálias. O status de filho, não de escravo. Pessoas nobres não andam descalças. Pessoas nobres são calçadas com as sandálias do Evangelho da Paz. Pessoas nobres andam calçadas. Pessoas nobres andam calçadas. E nessa noite, no céu, tem uma sandália do teu número. Pode não ser da Arezzo, pode não ser do Sonho dos Pés, mas tem uma sandália do teu número. Fala para o teu irmão, fala para o teu irmão, para a tua irmã, ó, tem uma chuteira do teu número aí, jogador. Fala para o teu irmão, tem uma chuteira do teu número aí, jogador. Fala para a tua irmã, tem uma sandália do teu número, minha querida. Fala, tem um escarpão do teu número aí. Fala, tem um escarpão do teu número aí. E não vem com esse negócio de rasteirinha não, que rasteirinha é o diabo. Não vem com esse negócio de rasteirinha não, que rasteirinha é do diabo, esse negócio de rasteirinha. Aqui é tudo pro alto. Amém, amado? Aqui é tudo pro alto. Esse negócio de rasteirinha de Satanás, esse negócio. Não, é salto Luiz XV. Alto. Salto alto, mano. E o pastor sabe de moda? Claro que eu tenho uma tutora de moda comigo o tempo todo falando no meu ouvido. É isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. De tanto ela falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu estou até acompanhando a mulher que fala: isso aqui com isso aqui é chique, mas isso aqui é elegante. Isso aqui tá amarrado. Eu me peguei vendo esse negócio e mostrando para ela: ó. Que coisa, cara, que coisa. Vai vendo que eu passo, querido. Vai vendo que eu passo. Vai vendo que eu passo. Deus tem uma sandália nova para você. Talvez as escolhas arrebentaram a tua havaiana aí. Talvez, sabe, aquela que você já fez assim várias vezes, tirou várias vezes, já enfiou um prego. Deus quer tirar o prego dessa havaiana aí, porque a havaiana remendada no céu não serve, amado. A havaiana remendada no céu não serve, cara. Deus vai te dar uma sandália nova.
Em nome de Jesus, Deus vai colocar uma sandália nova nos teus pés, porque você é filho, você é filha de Deus. Deus vai te colocar uma sandália nova, um anel novo, uma roupa nova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma sandália nova, roupa nova, autoridade nova sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Prepara para o Kenner aí no pé. Se é para andar de chinelo, tem que ser Kenner. Eu tenho Havaiana, mano. A minha sandália é Havaiana. A minha é Havaiana. Filho, teu status é de filho. Amém? Teu status é de filho, de filha. Prepara aí que Deus tem mais para você. Isso é só o princípio. Deus tem mais para a sua vida em nome de Jesus. Amém? E rapidamente, porque o tempo não permite, eu quero passar sobre o filho mais velho. Bem rápido, bem rápido. Esse é um outro personagem. O filho mais velho é o perigo daquele de ficar amargo dentro da fazenda. O filho mais velho ficou amargo mesmo na presença do pai. Que coisa, né? Sabe por quê? Eu quero surfar a onda da pastora, porque isso também me fez lembrar o que a pastora falou aqui hoje cedo, sobre o café. Nosso café é torra israelense, amém? E não é média não, torra alta. Torra alta. O pessoal que conhece café sabe que café aí tem vários tipos de torra, né? E grãos diferentes, né? E café gourmet, né? Agora estamos na vibe aí do café gourmet, né? E interessante que ninguém ligava para isso, sim ou não? Ninguém ligava para esse negócio. Mas quando a gente foi conhecendo que existem vários tipos de café, nós começamos a falar assim, peraí, esse café que eu estou tomando aqui é de carvão? Tem pedaço de pau nesse negócio aqui? Peraí. Quando a gente começou a conhecer o café e que começamos a provar o café, o paladar é diferente de um café para o outro. O paladar é diferente de um café para o outro. Então, quanto mais nós conhecemos de café, mais nós queremos os benefícios que um café bom traz para a gente. Sim ou não? Mais nós queremos isso. Mas para quem não conhece café, pode ser aquele extra forte mesmo. Aquele escrito forte. Quem não conhece? Esse que faz lá na CSN, né? Esse que tem lá na repartição da CSN. Quem não conhece, toma forte e pronto, acabou. É isso mesmo. Forte. Agora, quem conhece café, que se aproxima mais do café, de conhecer o café, sabe que o sabor não é aquele. Aquele filho que ficou amargo. Sabe por quê? Porque ele estava na fazenda com o pai, mas não conhecia o sabor do pai. Não conhecia quem era o pai. Ele não conhecia. Não conhecia. Ele não conhecia que o pai era tudo aquilo que ele fez para o pródigo, para o filho arrependido. Ele
ele não tinha ideia da graça, do amor, da disponibilidade, da generosidade do pai. Porque o que o filho amargo estava fazendo ali era questionar a generosidade do pai. Pô, você matou um bezerro gordo para ele, mas nunca me deu nem um cabrito. Ele falou assim: cara, tudo que é meu é teu. E alguma vez você já me pediu para matar um cabrito? Alguma vez você já tomou a decisão de fazer um churrasco e se alegrar comigo aqui? Ou você estava esperando que eu fizesse por você? Sabe o que nós aprendemos com o filho que ficou? É que nós não conhecemos o Pai que nós servimos. Que nele, em Deus, nós temos mais do que tudo aquilo que nós pedirmos ou pensarmos. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensarmos. Mas nós não desfrutamos disso. Não desfrutamos disso. Então, ele começou a reclamar da graça do Pai. Ele começou a reclamar da generosidade do Pai. E ele reclamou porque estava dando para o irmão. Mas presta bem atenção. No início do texto, fala que quando o pai repartiu a herança, não repartiu só com o que foi embora, não, repartiu com o que ficou também. Ele já havia repartido a herança igualmente para os dois. Para os dois. E quando o pai resolve receber de volta o arrependido, ele não tira da herança do filho, não. Ele tira dele mesmo para dar para o arrependido. O que eu quero dizer com isso, para nós fecharmos essa mensagem, é que Deus vai tirar dele mesmo para você, se nessa noite você se arrepender de uma escolha errada que você fez. Ele vai tirar de você, ele vai tirar dele para você, ele vai tirar dele para te dar. Ele não vai tirar do teu irmão, não. O que é do teu irmão já é dele, mas o que é seu, ainda que você não tenha, ele vai tirar dele e vai dar para você. Vai dar para você, vai abençoar a sua vida. Então o pai vira para o amargurado, nos versículos 31 e 32, e diz: filho, você sempre está comigo, mas eu precisava festejar. Deus te chama para celebrar nessa noite. Deus te chama para celebrar nessa noite uma volta que você está fazendo. Pastor, mas eu nunca saí daqui. É isso mesmo. É isso. Você não precisa sair para estar afastado. Você não precisa sair para estar afastado. Deus quer celebrar, quer correr ao teu encontro, quer celebrar essa volta contigo. Deus quer celebrar. Então eu quero encerrar concluindo com 3 verdades. A primeira: você pode se afastar, mas você nunca vai deixar de ser filho. Você pode ir para longe, mas você nunca vai deixar de ser filho. O Pai não deserdou. A porta sempre esteve aberta. O Pai não deserdou. Segunda verdade: Deus não vai te receber com um sermão. Ele vai te receber com um abraço. Ele vai correr em sua direção. Porque o arrependido encontra misericórdia e não condenação. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Não alcança punição, não alcança condenação,
alcança absolvição, alcança misericórdia. E terceira verdade: cuidado para você não se tornar o irmão mais velho. Cuidado para você não ficar com o coração amargo. É possível estar na igreja e perder a alegria da graça de Deus. Sabe, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É possível você perder essa alegria. É possível. Porque você permitiu que o seu coração ficasse amargo. Vamos ficar de pé? Qual dos três você é hoje? Qual dos três você é hoje? O que está na terra distante? O que está voltando? Ou o que está em casa, mas com o coração amargo? Qual dos três você é hoje? Sua cabeça nesse momento. Pensa um pouco. Porque enquanto você estava longe, o Pai estava te observando. Enquanto você estava longe, o Pai estava te observando. Não sei em quais áreas da sua vida você precisa retornar, porque talvez você não se afastou de todas, não se afastou da fazenda de uma forma inteira. Talvez você tenha saído por este mundo em outras áreas da sua vida só, não de tudo, mas saiu. Nessa noite, Deus não quer que você esteja pela metade. Ele quer que você por inteiro. Ele quer você por inteiro, por completo. Santo fez você cair em si. Vamos orar juntos, porque nesses dias eu também percebi que eu estava caminhando longe e eu precisava voltar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das boas obras. Volta. Restaura, Senhor, minha vida entrego a ti. Meus sonhos são teus, somente dependo de ti. Sim, Senhor. Espírito Santo, fala com esse povo. Unge-me, o teu altar és tu, tua mão poderosa foi a que me sustentou. Senhor, quer correr em tua direção. Deixa
chamando para voltar. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Retorna hoje. Retorne a comunhão, retorne a caminhada. Ele quer colocar sobre você uma roupa nova, um anel no seu dedo, sandálias novas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais do que Ele pode fazer. Você está aqui por quem Ele é. O filho queria as bênçãos, mas não queria a autoridade de Deus sobre a vida dele. Queria as bênçãos, mas não queria a presença. Diga: Senhor, eu não quero as tuas bênçãos, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero caminhar, Senhor, na tua presença. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu não quero caminhar só mais. Eu me arrependo de ter escolhido errado, de ter tomado decisões precipitadas, sem consultar o Senhor, sem saber, ó Deus amado, a tua real vontade nisso tudo. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Deus, e eu quero voltar. Me recebe novamente. Perdoa-me. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa largar essa sua vida dupla. Você precisa largar essa sua vida dupla. E eu falo isso pelo Espírito de Deus. O que você é dentro da fazenda, você tem que ser lá fora também. Ei, o que você é dentro da fazenda, você tem que ser lá fora também. E o Espírito Santo está falando isso aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando isso aqui nessa noite. O que você é dentro da fazenda, você tem que ser lá fora também. O problema do filho que saiu não foi ele ter saído. O problema foram as atitudes fora da fazenda. As atitudes fora da fazenda. Ele se misturou com as coisas deste mundo. As atitudes fora da fazenda. Mas só o Espírito Santo pode te convencer disso. Só o Espírito de Deus pode te convencer disso. Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro para a sua vida. Deus tem um amanhã para você e não é longe da fazenda. É dentro. É dentro. É dentro. É dentro. É dentro. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.